Ó povo escolhido de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Dando continuidade ao dia extraordinário que Deus nos concedeu, andando nos dons é o tema. Um tempo em que o Espírito Santo está derramando os seus dons, está derramando de uma unção fresca todos os dias, para que nós possamos andar nos seus dons e cumprir os propósitos do reino, os propósitos celestiais aqui na terra, na minha e na tua vida, para todas as nações. E nós vamos ver agora um estudo de caso profético. Nós vamos ter, eu vou chamar de aquele personagem fictício. E o nome desse personagem vai ser João. E João, ele vai receber, vamos dizer assim, uma missão. Ele é convidado a ser o atalaia do tempo do fim. Quando a gente vê lá em Atos, capítulo 2, versículo 17, em que o Senhor diz: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Eu, você, nós somos a carne. E Deus vai fazer o quê? Derramar do seu espírito sobre toda a carne. Ele não diz sobre alguns, sobre alguém. Veja. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E você que está treinando, está começando, ou já está ativo há bastante tempo, entende que você tem que desejar receber os dons, ativá-los. Talvez você tenha um dom só, mas Deus está querendo derramar na totalidade. E você pode fluir nos 9 dons. É claro que um ou outro você vai se identificar mais, mas o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Hoje nós estamos buscando, mas no tempo do fim, ele derrama a todos. Então nós já vamos estar, vamos dizer, avançados. Porque é preciso fazer a obra de Deus, trazer os céus, que a gente diz, à terra. E só acontece isso se você tiver os dons sobre a tua vida. Por isso que a gente diz, o Espírito Santo dentro, o Espírito Santo sobre e o Espírito Santo onipresente no ambiente. Né? Quando você consegue o Espírito Santo sobre e ativar no ambiente, acontecem aqueles milagres que nós chamamos sobrenaturais, milagres criativos, de órgãos que não funcionavam, voltam a funcionar, de que não existia. Tudo é criado debaixo dessa atmosfera criada para os dons serem manifestos. Tá? Então, existem chaves, existem segredos, existem maneiras bíblicas, tá? De tudo isso acontecer. E se você está se interessando, é por isso que o Senhor levantou-me, né, nessas 5 áreas aí que nós estamos fazendo essa semana. É a semana profética. Né? Se você não assistiu, assista. Nós já temos algumas séries, né, sobre os 9 dons. Já falei um pouquinho. Aí nós paramos, não complementamos, porque ele deveria chegar essa semana. Aí, logo quando a gente faz o complemento dos 9 dons individuais, cada dia um, tá? Então, não perca a série, tá? Você procura na playlist 9 dons. E nós sabemos que os tempos finais agora, o mundo está muito acelerado. Ele está numa transição, né? E toda a história, estamos vendo sendo acelerada. E poderíamos dizer assim, rumo ao seu clímax profético. Enquanto muitos estão distraídos, é onde Deus está levantando homens e mulheres
como esse personagem que eu dei aqui, João, o atalaia do fim do tempo, que caminha e caminhará nos dons e manifestar o poder de Deus nessa última hora através das suas mãos. Assim como eu falei, que Deus realizava milagres extraordinários através das mãos de Paulo. E por que não você? Deus vai realizar milagres extraordinários pela mão de Carlos, pela mão de João, José, Maria, de você. É possível, é bíblico, basta você desejar e querer e aprender a andar nos dons. Por isso que a série é Andar nos Dons. Tá? E voltando ao nosso personagem fictício, é claro, tá? O chamado profético de João. Como aconteceu esse chamado de João? João era um jovem cristão comum, mas tinha algo diferente nele. Ele tinha uma fome insaciável em querer mais de Deus. Enquanto outros estavam muito confortáveis na sua vida diária, João, não, ele sentia um peso no seu espírito, um peso na sua vida. E ele sentia que esse peso era que o tempo estava se esgotando. Então, ele precisava se preparar, pois os dias dessa manifestação estavam chegando. Atos capítulo 1, versículo 8, diz que: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas minha. E ele vai dizer nas cidades. E aqui diz: mas receberei poder. Ah, então tem um poder que eu preciso receber. E quando isso acontece? Aí ele diz: ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por isso que nas orações a gente faz o ato profético. E você pede para o Espírito Santo vir fazer morada em você. E depois a gente pede para que seja ativado esse poder, os dons, a unção. Entendeu? Porque a gente faz o ato profético. Pode ser até repetitivo para você. Mas você nunca fez, você faz. Você que já fez, você repete, que é para afirmar, né? Para se tornar né, cada vez mais forte na tua vida. Tá? E João, esse personagem que nós criamos, ele decidiu buscar os dons espirituais como uma preparação para os tempos difíceis que estavam por vir. E houve uma preparação para ele andar nos dons antes do fim. E João começou a perceber que Deus estava treinando uma geração para o tempo final. E ele entendeu isso. Ele percebeu que não poderia enfrentar, vamos dizer, os desafios do dia a dia, os desafios proféticos do futuro, sem estar com esse poder, sem estar andando nesses dons, sem estar cheio do Espírito Santo. Porque tem gente que recebe o Espírito, mas, vamos dizer assim, deixa ele sentadinho ali, não o ativa e nem fica cheio, nem pratica para estar cheio. E uma das coisas que ele aprendeu nessa preparação foi oração e jejum, que se tornaram mais frequentes na sua vida. Passou a ser diariamente, várias vezes. Né? Aí ele entendeu que a oração e jejum também eram armas espirituais dadas por Deus para acelerar o processo, para a preparação, para andar cheio do Espírito Santo. Aí ele entendeu que além da oração tinha que ter uma intimidade maior com Deus, se aproximar cada vez mais de Deus. E essa aproximação que a gente chama a intimidade com Deus é por meio do Espírito Santo. Por isso que a gente diz,
torne-se amigo íntimo do Espírito Santo. Aí, como você se torna amigo de alguém? Você não quer estar falando, você não quer estar mantendo contato. E quanto mais contato você mantém com, vamos dizer, um amigo seu, mais você o conhece, mais ele lhe conhece. Aí se torna o quê? Intimidade. Se a gente perguntar, você tem um melhor amigo, uma melhor amiga? Geralmente alguém diz, tenho, fulano. Tudo que eu preciso eu ligo, tudo que eu quero fazer eu contacto. Eu não passo dias sem falar. Então, é uma amizade que é íntima. E Deus quer que você tenha esse tipo de amizade e muito maior com Ele. E Ele nos deixou aqui o Espírito Santo. Lembre-se, Jesus estava aqui com os discípulos. E Ele disse, olha, quando eu for, eu rogarei ao Pai, e o Pai mandará um igual a mim, só que não em carne e osso, como vocês estão me vendo, mas em Espírito. Então vocês vão ter um Jesus em Espírito, por isso que é Espírito Santo. E Jesus foi, ascendeu, foi aos céus. E chegou lá, o Espírito Santo veio. Né? E o Espírito Santo veio para estar conosco, não nos deixarmos órfãos. Para quê? Para a gente fazer a diferença com andar nos dons com o Espírito Santo. E outro, né? Então, jejum e oração, buscar intimidade e agora começar a, vamos dizer, a exercitar os dons que foram derramados na tua vida. E o tempo de praticar é agora. E isso o nosso personagem João entendeu. Então ele buscou orar, buscou jejuar, buscou mais intimidade com o Espírito Santo, buscou ser íntimo do Espírito Santo, amigo íntimo, né? Porque o Espírito Santo é nosso professor, é nosso ajudador, é nosso protetor, é nosso Jesus aqui, agora. Né? O mundo não vê porque é Espírito. Quem tem visão aberta, que a gente chama, né? Olhos espirituais, está vendo o Espírito Santo, está conversando, está ouvindo. Né? E João começou a ativar nele esses dons essenciais para os últimos dias. Né? Que dons essenciais eram? Da palavra de conhecimento. Né? E João entendeu que ele precisava dos dons da palavra de conhecimento para, vamos dizer, desmascarar o engano. Então, tudo aquilo que vinha para enganar, para o inimigo ele não é para matar, roubar e destruir. Então, quem tem esse dom da palavra de conhecimento, vai ser mais fácil você identificar o engano, né? Você vai desmascarar vamos dizer, a intenção do inimigo, né? Matar, roubar e destruir. Então, tudo que o inimigo preparar para você, para matar, roubar e te destruir, você com o dom de conhecimento, você vai ser capaz. E João entendeu isso. Ele disse, então eu vou desmascarar o engano. Né? E uma noite, enquanto João orava, ele teve um sonho revelador. E Deus lhe mostrou uma grande igreja que parecia fiel, mas que havia se afastado da verdade. Mas quando João compartilhou isso, a um determinado grupo ali, alguns intercessores confirmou que Deus estava alertando sobre um engano disfarçado dentro daquela grande igreja, dentro daquele ministério. Veja. Uma noite, enquanto João orava, ele teve um sonho revelador. Deus lhe mostrando que essa grande igreja parecia fiel, mas que havia se afastado da verdade. João, agora o livro de João, né? O João, capítulo 8, versículo 32, diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, lição que a gente pode tirar é que nesses últimos dias, o engano, ela está sendo uma arma poderosa do inimigo para enganar o povo de Deus, seja em que área for. Aqui eu dei um exemplo da igreja, mas isso é nas finanças, é nos negócios. Então, quantas coisas você vai fazer e se você tivesse orado, tivesse recebido, né, uma intuição ou a revelação de Deus, você não teria feito. E é para isso que esses dons, né, esse dom, né, da palavra de conhecimento vai trazer, porque ele vai desmascarar o engano. Tá? E Deus está dando para nós, filhos, esse discernimento. E o discernimento, ele expõe a verdade, mas também expõe o engano, a mentira. Tá? Então, e João
continuou, achou maravilhoso e ele já estava fluindo nesse dom. Mas aí ele percebeu que tinha algo a mais nele. Estava começando a despertar os dons de cura. Aí ele imaginou restaurando, vamos dizer, os feridos da guerra, orando e todos sendo curados. Então ele imaginou que ele poderia chegar, vamos dizer, nos hospitais, nas casas, onde estivesse pessoas enfermas, e ele poderia colocar esse dom em ação. E João, o nosso personagem, começou a arder um fogo dentro do seu coração que queimava todo o seu corpo. As mãos pegavam fogo. E ele sabia que isso era Deus chamando para ser um canal de cura em tempos dessas grandes enfermidades e aflições. E, pasmem, em uma vigília, o nosso personagem estava lá na vigília, e uma mulher com uma doença crônica foi levada para a frente ali. E João sentiu instantaneamente o desejo de tocá-la. Mas ele ficou na dúvida. Será que é da minha cabeça ou será que é uma orientação e, vamos dizer assim, uma ordem do Espírito Santo para que eu vá lá e toque nela? Enquanto ele estava ainda naquela dúvida, ele sentiu mais forte dentro dele vir. Vai, João, põe as mãos e ora. E isso ele fez. E quando ele impôs as mãos sobre aquela mulher, imediatamente ele percebeu que do alto veio como uma corrente elétrica entrando pela cabeça dele, saindo pelas mãos, tipo um choque. E aquela mulher, imediatamente ela cai. E ela foi curada instantaneamente. E mais na frente, teve a confirmação, pois os médicos fizeram novos exames e aquela doença crônica desapareceu. Aí você me pergunta, é bíblico impor as mãos para orar? Aí a gente vai. Tem várias narrativas, mas eu vou usar aqui a de Marcos 16, capítulo 16, versículo 18. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, tem vários outros, né? O próprio Tiago, lá, ele fala que não é nem o pastor, não, mas os presbíteros, se tiver alguém doente, pode impor, pode ungir com óleo, pôr as mãos, fazer a oração do justo, né? Que tem o poder. Então, tudo isso é para nos dizer que não somos nós, mas nós somos o quê? O instrumento. Então, vamos ser obedientes a Deus, entender o que Ele está querendo que seja feito. Porque se for da nossa própria vontade, pode não acontecer nada. Mas às vezes, acontece muito, de Deus honrar a tua fé, que você queria, porque queria, você desejou. Uma das chaves para acontecer muitas curas é a gente se colocar no lugar da pessoa, que a gente diz a chave da compaixão. Se você perceber, Jesus quando via ali uma pessoa sofrendo, ele fazia o quê? Ele se compadecia, ele se colocava no lugar daquela pessoa e orava aos céus e pedia para que Deus. E quando ele tocava, impunha as mãos, liberava a palavra, acontecia. Então, compaixão é a chave para você começar a realizar, né, o que Deus quer, que as pessoas não sofram, que tenham vida, saúde, né? E a pessoa está às vezes numa situação degradável, né? E aquela mulher, aquela vigília, ela foi curada. Então isso acontece muito no nosso meio, né? A gente está naquele ambiente de adoração, que a gente diz, o céu desceu, aí os dons eles são mais ativos, aí a gente tem uma sensibilidade maior, aí Deus dá uma orientação e a gente faz o que Deus quer e Deus vai e realiza milagres através das nossas mãos. E antes da volta de Cristo, tá, haverá uma ativação massiva dos dons de cura para demonstrar o reino de Deus. Então você vai ver igrejas pequenas, congregações, pessoas andando e realizando a ativação desses dons para as pessoas verem o sobrenatural de Deus hoje, né?
E para muitos, dá-se o nome de avivamento. Né? E vão começar a acontecer, né? Muitos milagres, muitos sobrenaturais. Né? Seja na rua, você vai estar às vezes andando e acontecendo isso. Né? Já aconteceu muito. Né? Gosto muito do shopping, então às vezes eu vou para o shopping e acontece muito algo ali. E a gente pede para Deus fazer e Ele realiza, né? Através das nossas mãos. Né? E a profecia, né? Então João entendeu que além da cura, ele também estava começando a desenvolver os dons de profecia. Que era exatamente o quê? Ele começou a perceber que estava sendo alertado para uns tempos mais difíceis, alguma situação específica. Né? E uma certa vez, o nosso personagem João, ele teve uma visão. Ele viu cidades sendo abaladas, sistemas se colapsando. Ele viu perseguição. Ele viu uma perseguição maior sobre os filhos verdadeiros de Deus. Isso ele viu aumentando. E, e Deus lhe disse, né, na visão: eu estou preparando meu exército profético. A terra será sacudida. Mas quem andar em meu espírito não será enganado. Veja, naquela visão, o próprio Deus estava revelando para ele que estava preparando um exército profético, a geração dos últimos dias. E a terra iria ser sacudida. Mas quem estivesse andando com o seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não seria enganado. E veio na memória de João, é o nosso personagem, a passagem de Amós, capítulo 3, versículo 7, onde diz: porque nada fará o Senhor Deus sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então você veja que em tempo nenhum Deus fez algo sem revelar, sem dizer aos seus profetas. E então, depois desse sonho, dessa visão, João começou a profetizar. E muitas pessoas que ouviam João falar, profetizando, sentiram uma convicção profunda para se prepararem mais e mais, cada vez mais espiritualmente. E andarem no que Deus, nos decretos de Deus, nos mandamentos de Deus. E também, João despertava nas pessoas aquilo que ele já estava vivendo, que era começando a andar nos dons. Então ele já estava andando agora já na terceira categoria, que era dos dons de profecias. Então, veja, o Espírito Santo está levantando atalaias proféticos, para alertar e preparar a igreja e os tempos finais. Preparar o povo de Deus para andar alertas, né? Discernindo o que é certo, o que é errado, discernindo o que é de Deus e o que não é, o que é do homem. Né? Porque tem coisas que as pessoas falam, dizendo, eis que, mas ali não está vindo de Deus, nem está vindo do inimigo, mas está vindo do próprio homem. Né? Então você, quando tem os dons, é fácil você identificar, para você não ser enganado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, os dons, eles vão servir muito, muito, principalmente para não haver engano entre o povo de Deus. Tá? Então, veja que de um assunto que eu comecei a falar, Deus mandou colocar todos esses demais assuntos, vamos dizer, esses 5 principais, para quê? Para uma preparação maior do seu povo. Porque é muito bom eu chegar e dizer uma profecia, e todo dia só dizer mais uma profecia, e o povo ficar, vamos dizer, só querendo profecia, sem entender a preparação, sem estudar, sem se aprofundar, e sem estar recebendo a verdade de Deus. Entenderam? Por isso que é importante você começar a assistir o vídeo e ir até o final. E, se possível, repetir. Por quê? Porque tem coisas que a gente fala. E se você não assistir o vídeo todo, você não vai perceber que Deus deu uma mensagem ali, que era exatamente para evitar um engano, para evitar algo. E você não fez. Só vem descobrir o quê? Com bastante tempo depois. E o nosso personagem, João, teve um dia que ele teve um grande despertar. Né?
pois ele sabia que não só ele, mas ele teria que ensinar isso para aqueles que estavam mais próximos. E João começou a estimular as pessoas a buscarem os dons, a andarem. O que ele já tinha aprendido, ele começou a ensinar. E ele dizia: olhe, Deus está levantando milhares de Joãos como eu e melhores ainda. Para esta geração andar nos dons. Aí as pessoas tinham uns que criticavam, outros não, e dizia: mas só quem tinha os 9 dons era Jesus. E você quer andar nos 9 dons, você está andando já nas 3 categorias. E João dizia: olha, você lembra o que Jesus disse? Que nós faríamos obras maiores do que ele fez? E para a gente fazer obras maiores é preciso estar ativo os 9 dons. Então, o inimigo ele fica jogando coisas para você não querer ativar os 9 dons. Mas isso é dados e flechas inflamáveis do inimigo, tá? Então, não escute o inimigo. Escute o que a palavra diz. Jesus disse: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Por quê? Naquela época de Jesus, as coisas eram limitadas. Eram limitadas assim. Hoje nós temos o que? Um mundo mais moderno, mais avançado. Para Jesus percorrer uma região, ele tinha que ir de jumentinho ali, de camelo, de carroça. Então, demorava-se a ir de uma aldeia para outra. Hoje a gente anda o mundo em questão de segundo, pela internet. Veja. Então não é necessário que eu pegue um cavalo e vá andar o mundo inteiro. Se eu posso, num simples celular, numa simples plataforma. Veja o que Deus está fazendo. Encurtando os tempos, facilitando, né? Dando ideias, dando para quê? Para a gente levar o evangelho aos 4 cantos do mundo. E essa história de João, ela não é única, tá? Ela foi, vamos dizer, a minha história. Ela pode ser a sua história, tá? Ela pode ser a história de vários outros Joãos, né, que Deus está levantando, né? Os atalaias dos fins do tempo, né? E vamos dizer assim, os dons, eles não são opcionais. Eles são armas espirituais para os últimos dias. Armas espirituais. Porque nós estamos numa guerra espiritual entre o bem e o mal, tá? E o mundo vai ver um grande avivamento antes da volta de Cristo. Então, tem gente que está dizendo, vai ser hoje a volta de Cristo? Aí eu pergunto, já houve um grande avivamento? Aí você percebe que não. Aí você percebe que Cristo está querendo que eu e você façamos parte desse movimento do grande avivamento para Jesus voltar. Então tem algumas coisas que já aconteceram, profecias, tudo, mas tem algo que é parte minha e sua. Por isso, de levantar esse exército para ser ativado nos 9 dons. É por isso que você está aqui, assistindo junto comigo, para você entender e compreender que o mundo vai ver um grande avivamento, mas começa com você, tá? E eu pergunto, você está pronto para ser usado? Né? Despertou em você? Né? Então, vamos dizer uma palavra, uma declaração profética, né? Diga: Senhor Jesus, eu me posiciono, eu quero ser como esse personagem João aí, que nesta geração foi ativado os dons. Eu peço que ative os dons em minha vida, Senhor. E usa-me como um instrumento do teu reino. Pois eu sei que é hora de avançar. Não é hora de olhar para trás. Não é hora de recuar. Mas sim, é hora de avançar. É hora de vencer. Pois Cristo já venceu por mim e por você. E é hora de nós recebermos a coroa da glória. Não é a hora de adiar. É hora de eu começar a buscar cada vez mais os dons, como nunca antes eu tinha pensado. Senhor, me deixa ser mais ousado, me dá essa capacidade de ser ousado para manifestar o teu sobrenatural. Senhor, me prepara para esses desafios proféticos dos tempos dos fins. Me manda, Senhor, agora. O teu Santo Espírito vem fazer morada eterna dentro de mim. Ativa, Senhor, sobre mim os 9 dons, para que eu leve o teu reino, a tua palavra, o evangelho das boas novas aos 4 cantos do mundo. Por isso, Senhor,
eu te peço agora a ativação dos 9 dons sobre a minha vida, em nome de Jesus. E lembre-se, a era dos dons é hoje, aqui e agora. A preparação, a ativação, o praticar é meu e seu. Não perca a live às 21h30 para darmos continuidade a esse maravilhoso assunto, andando nos dons do Espírito Santo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Faça a palavra de Deus chegar aos 4 cantos do mundo, em nome de Jesus. Você está sendo convocado. E a sua resposta: eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom.